Bom dia, pessoal, bom domingo, e hoje vamos com o último livro do Machado de Assis para completar a tríade machadiana. É o livro que dá início ao realismo brasileiro. A obra é Quincas Borba, né? Vocês lembram de Quincas Borba quando Machado de Assis menciona ele no livro Memórias Póstumas e Brás Cubas? Quem que era Quincas Borba lá no livro Memórias Póstumas e Brás Cubas, que a gente viu na semana retrasada? Era o filósofo, né? Mas esse livro aqui, Quincas Borba, primeiro ele saiu em folhetins, né? E depois só em 1891 que ele foi publicado como uma obra. Então, primeiro ele era publicado na revista Estação, através de folhetins. Então, Quincas Borba, antes de falecer, faz um testamento, né? Porque ele não tinha ninguém conhecido, ele faz um testamento falando que quem cuidasse do cachorro dele, que também era chamado Quincas Borba, receberia toda aquela herança, né? Iria cuidar do cachorro e da herança. E foi aí que entra o personagem do Rubião, né? Pedro Rubião, que é o personagem principal dessa obra aqui, Quincas Borba. Albert, que ele trouxe a obra Madame Bovary. Então, assim, esse realismo todo foi trazido da França e Machado de Assis inaugura esse realismo no Brasil, trazendo essa pessoalidade do cultural, do social, do político vivenciado naquele momento histórico brasileiro. Chega daquele mimimi do romantismo e vamos para o realismo, né? Você percebe que aqui as traições, os movimentos relacionados à política é mais retratada do que vivenciava o Brasil na época. Então a obra toda inicia com Rubião filosofando, né, sobre a vida dele, ele que era professor, né, ele também depois foi enfermeiro de Quincas Borba, mas ele era um modesto professor, não tinha posses e de repente ele vai se tornar capitalista, né? Então vai trazer toda essa influência e essa perspectiva da análise de um professor com modestas posses para um capitalista cheio de dinheiro. Então essa transição do personagem, isso vai ser bem interessante na obra. Você vai perceber, tem um ponto bem interessante no livro, que o Rubião, ele estava se achando já, né, na sociedade fluminense. Então ele vai no barbeiro e pede que a barba seja igual do Napoleão Bonaparte, porque agora ele faz parte da alta sociedade, né? Então, de uma vida modesta de Minas Gerais, ele começa a fazer parte de uma sociedade diversa daquela que ele nasceu. Então, o ponto fundamental nessa obra, a riqueza dessa obra, é você perceber essa trajetória, praticamente uma tragicômica, né? Evolução do personagem em função das suas condições econômicas. Se torna meio que cômico dentro do enredo aqui, ver esse salto do personagem. E que no final ele vai ficar praticamente louco, né? Não vou contar o final para vocês lerem a obra e ter a vontade de ler Quincas Borba, que é uma das obras mais importantes de Machado de Assis. Outro ponto que você vai perceber no livro é a teoria do humanitismo, bem forte aqui no livro, que faz praticamente uma sátira ao darwinismo, a teoria da seleção natural, que para um ganhar, o outro precisa perder, né? E vários pontos fazer um monte de testes e mentiras para pegar essa herança de Rubião. E através de um romance que não ocorre, mas que vai existir, a Sofia vai servir de isca para que o Rubião passe todos os bens para o Palha, que vai trazer essa teoria do humanitismo dentro do livro. Então o Rubião, ele vai se tornar capitalista, ele monta a empresa Palha e Cia, né, porque ele se envolve ali com aquele casal, com a Sofia e com o Palha, que na realidade não vai existir romance entre Rubião e Sofia, simplesmente Sofia vai ser uma isca, né, para deixar Rubião meio embasbacado. E quando ele se mete na política lá do Rio de Janeiro, ele tem a sua derrocada, né? Que ele vai voltar triste para Minas Gerais, ele vai voltar meio alienado, meio enlouquecido, ele vai ficar pobre. Então, assim, ali mostra novamente a teoria do humanismo, né? Em que o Palha e a Sofia fazem de tudo e para eles ganhar, um tem que perder. Então, esse livro tem uma baita de uma reflexão nesse sentido entre as condições socioeconômicas, o que a pessoa pode fazer para chegar lá no topo. Você vai perceber bastante esse realismo do Rio de Janeiro daquela época, com a política, com a cultura, com a parte social que movimentava. Então é isso.
isso, espero que vocês tenham gostado dessa obra, uma obra bem especial da tríade machadiana com Quincas Borba, né, que retrata os 3 romances, né, do Machado de Assis. E agora, na próxima semana, vamos continuar com os romances de Emmanuel, com a renúncia, né? Então, até domingo que vem, espero que vocês tenham gostado dessa obra aqui. Essa obra é importante para quem vai fazer vestibular na FUVEST, as universidades de Santa Catarina, UDESC, UFSC e as universidades do Paraná. Então, são muito pleiteados nos vestibulares as obras de Machado de Assis. Quincas Borba é uma delas. Beleza, pessoal?